Nossa aula de hoje vai ser sobre máquinas de estado finito e síntese de circuitos sequenciais. Aqui a gente apresenta para vocês um modelo geral de um circuito sequencial. Se vocês lembrarem as aulas passadas, um circuito sequencial é aquele que tem memória, lembra quais foram as entradas no instante passado. Essa memória está representada aqui, e aqui está representada uma parte combinatória do circuito que vai gerar a saída e vai alimentar as entradas da memória. A gente tem duas abordagens para fazer projeto e síntese de circuitos sequenciais. E elas se chamam modelo de Mealy e modelo de Moore. No modelo de Mealy, as saídas do circuito dependem do estado corrente dele e das entradas num determinado instante. Enquanto no modelo de Moore, as saídas dependem apenas do estado corrente. Aqui a gente tem um esquema do meu modelo de Mealy, em que eu tenho o meu circuito combinatório dividido em dois, eu tenho uma parte dele que define as variáveis de excitação dos meus flip-flops e da memória, e uma outra parte que vai gerar a minha saída Z. E a minha noção de estado ela vai estar aqui na saída dos meus flip-flops e vai realimentar esse circuito combinatório do próximo estado. Já no modelo de Moore, o que vai acontecer é que a saída ela só vai ter como entrada o meu estado, que são as saídas da minha memória. Tá certo? E as saídas da memória também, elas realimentam aqui, junto com as minhas entradas, o circuito combinatório do próximo estado. A gente pode representar de uma forma abstrata um circuito sequencial através de uma máquina de estados finito. O que é uma máquina de estados finito? É um modelo matemático para tentar expressar como a gente guarda as informações das entradas passadas num estado. A gente pode representar de forma matemática ou de forma algébrica uma máquina de estado finito através de 6 componentes. Um conjunto finito I de símbolos de entrada, um conjunto finito O de símbolos de saída, um conjunto finito S de estados, duas funções que a partir do estado corrente das entradas determinam respectivamente o próximo estado e as saídas, e um estado inicial. A gente pode representar uma máquina de estados finito através de um grafo, em que eu vou ter os meus vértices vão representar os meus estados e as minhas arestas a transição desses estados, e elas vão estar marcadas com os meus valores da minha entrada e da saída respectiva. Então vamos imaginar que a gente tenha uma máquina de estado finito com dois estados σ0 e σ1. Eles estão representados aqui como vértices do meu grafo. E aqui eu estou dizendo o seguinte, que eu estando no estado σ0, ao receber a entrada A, eu vou continuar em σ0 e vou gerar a saída 0. Isso é representado por essa transição aqui, por esta aresta no meu grafo, que eu coloco do lado esquerdo a minha entrada, barra do lado direito a minha saída. Então isso está significando que σ0, ao chegar um A, ele fica em σ0 e a saída é 0. Ao chegar um B, ele vai para σ1 e a saída é 1, e assim por diante. Uma coisa importante se fazer é fazer a síntese de um circuito sequencial. O que é fazer uma síntese? É projetar o diagrama lógico de um circuito dadas algumas funções que a gente quer que ele implemente. Então a gente quer que o circuito faça alguma coisa e a gente vai tentar projetar o diagrama lógico desse circuito. Que decisões a gente precisa tomar ao fazer esse processo de síntese? A gente precisa escolher o tipo de flip-flop que a gente vai utilizar. Nós vimos nas aulas passadas que existem vários, JK, D, T. E a gente precisa escolher entre o modelo de Mealy e o modelo de Moore que a gente acabou de ver. Para circuitos mais complexos, como CPUs, existem outras técnicas que a gente não vai ver nessa disciplina. Quais são os passos para fazer um processo de síntese de um circuito sequencial? Vocês podem ver aqui, eu tenho representado os 9 passos. Eu parto de um enunciado resumido, vou tentar gerar uma descrição funcional detalhada, depois vou construir o diagrama de transição de estados, gerar minha tabela de estados e saídas, gerar
reduzir essa tabela de estados, caso isso for necessário, designar os estados, fazer minha tabela de excitação dos meus flip-flops, projetar os meus blocos combinatórios e, finalmente, chegar ao diagrama lógico do circuito. Então, vamos tentar ver um exemplo de um problema de síntese. A gente vai dar uma função que a gente quer construir um circuito para realizar e vamos tentar criar esse circuito, tá certo? Vamos criar o projeto lógico desse circuito. Então, a gente vai projetar um circuito sequencial síncrono que reconhece o primeiro zero após a ocorrência de 3 ou mais uns consecutivos. Então, essa é uma especificação em linguagem natural, informal, do problema que eu quero resolver. Então, a nossa primeira etapa é fazer uma descrição funcional detalhada. O que significa fazer uma descrição funcional detalhada? A gente vai expressar de forma sintética o comportamento do circuito, relacionando as entradas com as saídas, indicando como as entradas atuam sobre as saídas, do ponto de vista dinâmico, enquanto o tempo passa, né? Às vezes a gente precisa agregar alguns exemplos, colocar diagramas de blocos simplificados ou colocar uma carta de tempos. O que deve ficar claro após essa etapa é a gente saber em que condições e quando as saídas ocorrem. E a gente deve escolher um modelo de Mealy e de Moore. Então vamos imaginar que para esse exemplo a gente vai adotar um circuito do tipo Mealy. E o comportamento de entradas e saídas na borda de atuação do clock vai ser o seguinte: aqui estão as minhas entradas, as entradas à medida que o tempo vai passando, elas são 0, 0, 1, 1, 0, etc. E eu quero detectar 3 ou mais uns consecutivos. Aqui eu tive 3 uns, aqui eu tive 5 uns. E no instante absolutamente seguinte à detecção, quando chegar um 0, eu vou gerar um 1 na saída. Então a gente está detalhando como a gente deseja que a saída desse circuito seja. Segunda etapa é fazer um diagrama de transição de estados. Aqui entra um pouco a arte de fazer o projeto de um circuito. A pergunta que vocês poderiam fazer é o seguinte: dado esse problema, quantos estados eu preciso ter? O que eu preciso lembrar das minhas entradas? Nesse problema, a gente pode ver que a gente quer detectar a ocorrência de 3 ou mais uns consecutivos. Então, a gente tem que lembrar a situação em que não teve nenhum 1 que chegou ainda, teve um 1, teve 2 uns, ou teve 3 ou mais uns consecutivos. Então, a gente vai precisar de 4 estados para representar esse problema. Vamos chamar esses estados de A, B, C e D. A vai representar o estado inicial, B vai representar o estado que armazena a ocorrência de um 1, C a ocorrência de 2 uns, D a ocorrência de 3 ou mais uns consecutivos. Próximo passo, então, é a gente desenhar esse diagrama de transição de estados. Então, eu estou representando aqui os meus estados A, B, C e D, e estou dizendo aqui com essa seta que o meu estado inicial é A, que enquanto chegarem zeros eu vou continuar no estado A e a minha saída vai ser 0. Chegou um 1, opa, eu vou fazer uma transição de estado, eu vou mudar para o estado B. Chegou um 1, eu vou mudar para o meu estado C. Chegou um 1, eu vou mudar para o meu estado D. Quando eu estiver no meu estado D, significa que já chegaram 1, 2, 3 uns. Eu vou continuar nesse estado D. Vocês vejam esse ciclo aqui em cima, essa transição. Enquanto chegarem uns, e na próxima vez que chegar um 0, eu vou dar 1 como saída do meu circuito, que foi o que nós especificamos anteriormente. Em todas as outras transições, vocês podem perceber que a saída do circuito é 0. Próximo passo é, a partir desse diagrama, gerar uma tabela de estados e saída. A tabela nada mais é do que uma representação desse diagrama em forma de tabela. Então aqui eu represento o meu estado corrente, A, B, C e D, aqui as minhas entradas, 0 e 1, e na tabela, representada aqui em amarelo, eu vou mostrar qual é o próximo estado. Então, eu estando no estado A, que vocês se lembram que era a ocorrência de nenhum 1, chegando um 0 eu continuo em A, chegando um 1 eu vou para B. B, chegando um 0 eu volto para A, chegando um 1 eu vou para C. E assim por diante, vocês podem seguir e ver que essa tabela corresponde ao diagrama de transição de estados mostrado anteriormente. Um outro elemento dessa tabela são as saídas. Então eu gostaria de, em cada transição, especificar quais são as saídas. Se vocês se lembrarem do diagrama, o único caso aqui em que a minha saída Z de T vale 1 é quando eu estiver no estado D e receber um 0. Próximo passo é fazer uma tabela de estados reduzida. O que significa fazer uma tabela de estados reduzida?
Em alguns casos, essa tabela de estados pode ser muito grande e a gente precisa eliminar os estados redundantes, ou seja, dois estados vão ser iguais quando as linhas deles na tabela foram iguais e eles podem ser equivalentes quando eles podem ser reduzidos a estados sucessivos que podem ser iguais. Neste exemplo, a tabela não pode ser reduzida. Próximo passo é a gente fazer a designação dos estados. O que significa fazer a designação dos estados? Significa a gente escolher quais vão ser as variáveis de estado, ou seja, os meus flip-flops, quais vão ser as saídas dos meus flip-flops, que vão representar cada um desses estados. Podem ocorrer duas situações. Se a gente tiver um número de estados que for uma potência de 2, a gente vai precisar exatamente de n flip-flops. Então, nesse nosso exemplo, a gente tem 4 estados. 4 é 2 elevado ao quadrado. Então, a gente vai precisar de 2 flip-flops para fazer a síntese desse circuito. Mas imaginem, por exemplo, que a gente tivesse 5 estados, em que o número de estados ele é menor do que 2 elevado a n. Por exemplo, é menor do que 2 elevado ao cubo. Ele é maior que 2 ao quadrado e menor que 2 ao cubo. Então, a gente vai pegar um número n de flip-flops, aqui seriam 3. Com 3 flip-flops, a gente poderia representar 8 estados. A gente vai guardar 5 deles para utilizar no nosso circuito e a gente vai ter outros estados cujo comportamento não vai ser definido. No nosso exemplo, a gente vai precisar de 4 estados, A, B, C e D. Então vamos imaginar que eu tenha 2 flip-flops, a saída do primeiro eu vou chamar de Y1, a saída do segundo de Y2, e para o estado A eu vou representar como o primeiro flip-flop tendo 0, o segundo tendo 0, para o estado B o primeiro tendo 0, o segundo tendo 1, e assim por diante conforme essa tabela. Fazendo essa designação de estados, a gente pode reescrever a minha tabela de estados e saída, substituindo aqui o estado pelo valor dos flip-flops. Então, vamos pegar uma linha para mostrar. Por exemplo, eu estou no estado inicial 0, 0. Chegando um 0, eu fico no mesmo estado, 0, 0, e a minha saída é 0. Chegando 1, eu vou para o estado B, que é 0, 1, e a minha saída é 0. Vocês podem depois olhar melhor essa tabela e vocês vão ver que ela vai corresponder exatamente à tabela anterior, apenas substituindo-se os estados A, B, C e D por essas indicações das minhas variáveis de estado Y1 e Y2. O próximo passo é criar algo que a gente chama de tabela de excitação. A gente vai escolher quais são os tipos de flip-flop e ver quais vão ser as transições que eu vou precisar fazer para gerar esses estados necessários que a gente acabou de mostrar. Vamos imaginar então que no nosso exemplo a gente vai escolher um flip-flop tipo D, sensível à borda de subida. Então, se vocês olharem nessa tabela, que é a tabela anterior, né, a minha tabela de estados, o que aqui está escrito? Está escrito que se eu estiver no estado 0, 0, eu vou querer, chegando um 0 na entrada, para que esse primeiro flip-flop Y1 vire 0. Ou seja, eu tenho 0 na saída do meu flip-flop e eu gostaria que, no instante seguinte, na borda de atuação do clock, ele continuasse como 0, sendo que a minha entrada vale 0. Então, para que a saída do meu flip-flop seja 0, a variável de excitação D, o que eu vou colocar na entrada dele, precisa ser 0. Em flip-flops tipo D, isso é muito fácil. Se eu preciso de um 0, eu preciso botar um 0. Se eu quero armazenar um 0 no flip-flop, eu preciso botar um 0 na minha entrada D. Se eu quero armazenar um 1, eu preciso botar um 1 na minha entrada D. E o mesmo se equivale para o segundo flip-flop. Então, eu posso gerar aqui uma tabela de excitação em que aqui não vão ser colocados novamente os estados, mas sim as entradas do flip-flop. E que no caso do flip-flop tipo D, elas são iguais ao estado que eu quero obter. Próximo passo é fazer o projeto dos circuitos combinatórios, dos blocos combinatórios. Como é que eu faço isso? Eu gero os mapas de Carnot para cada uma das minhas variáveis de excitação, ou seja, as variáveis de entrada dos meus flip-flops e as minhas variáveis de saída. Nesse problema que a gente está analisando, a gente tem 2 flip-flops tipo D, portanto a gente tem 2 variáveis de excitação, D1 e D2, D1 é a entrada do primeiro flip-flop, D2 é a entrada do segundo, e a minha saída Z. Se eu desenhar um mapa de Carnot desses circuitos, vocês podem perceber aqui que a minha saída Z ela só vai ser 1 no caso de x valer 0, y1 valer 1, y2 valer 0. Então, a equação vai ser x' vezes y1 vezes y2'. No caso de D1, eu tenho 2 implicantes primários aqui essenciais.
e a minha função vai ser xy2 mais xy1. No caso de D2, eu tenho um implicante primário essencial e D2 vai ser xy1'. Finalmente, a partir daí, a gente pode fazer o diagrama lógico do nosso circuito. O diagrama lógico está desenhado aqui, então vocês vejam que eu tenho dois flip-flops tipo D. Aqui eu tenho o bloco combinatório que vai definir as minhas variáveis de excitação, são aquelas funções para gerar D1 e D2, e aqui o bloco combinatório de saída. Vamos retornar ao slide anterior e ver aqui que a minha saída vale x', y1, y2'. Então a gente vê aqui que a minha saída vale x', se vocês acompanharem o x, existe aqui um inversor que vai entrar nesse bloco de saída, y1 e y2'. Lembrem que no flip-flop a saída eu sempre tenho disponíveis a saída do flip-flop e a saída invertida. De modo análogo, eu construo circuitos para gerar minhas entradas D1 e D2, as entradas de excitação dos meus flip-flops, esse primeiro flip-flop e o segundo flip-flop. A gente pode depois gerar uma carta de tempos ou diagrama de tempos de funcionamento desse flip-flop. Todo circuito síncronos, a gente consegue representar o comportamento do circuito à medida que o tempo evolui e mostrando o clock, como a gente viu na nossa aula sobre biestáveis. Então aqui, vamos imaginar que aqui esteja o clock do meu circuito, na primeira linha. O circuito é sensível à borda de subida. Nessa segunda linha, nós temos a entrada X. Vejam que o circuito ele só muda de estado nas bordas de subida do clock. Então, nessa primeira borda de subida, o X vale 0, eu estou no meu estado A, portanto ele vai continuar no estado A. Nessa segunda, o X vale 1, eu estou no meu estado A, ele vai transitar para o meu estado B. Então, nessa última linha, vocês podem ver a transição de estado do meu circuito. Ok? E a detecção do zero seria dado nesta borda do clock, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava borda aqui, em que eu poderia sentir aqui sincronamente a minha saída Z valer 1. O processo análogo ao processo de síntese chama-se processo de análise de circuitos sequenciais. Ou seja, como entrada, eu tenho um diagrama lógico do tipo desse e eu quero descobrir o que o circuito faz. Eu quero interpretar o seu comportamento, ou seja, determinar a sua função. E o processo é inverso ao processo de síntese. A gente tem basicamente as mesmas etapas numa ordem inversa. A gente começa a partir do diagrama lógico, identifica quais são os blocos, ou seja, qual é o circuito combinatório de saída, qual é o circuito combinatório das variáveis de excitação e quais são as minhas memórias, identifica as variáveis e os estados, gera as equações, a partir daí gera a tabela de excitação, a tabela de estados e saída e desenha um diagrama de estados. A partir do desenho do diagrama de transição de estados, eu posso gerar uma carta de tempos para ver o comportamento entrada e saída. E aí interpretar o que o circuito faz. No material suplementar dessa aula, vocês encontram um exemplo de análise de circuitos síncronos com o modelo de Moore. As referências utilizadas nessa aula são essas que estão indicadas nesse slide.